amores, vamos agora aqui para esse vídeo de correção. Espero que vocês estejam fazendo aí em casa, hein? Praticando, não esqueçam, aqui é para poder vocês verem se acertaram ou não. Mas vamos aqui comigo, selecionei 5 questões do livro de vocês, desse capítulo 5. Lembrando que nós estamos falando da primeira parte desse capítulo, tá bom? Então vamos lá comigo acompanhando esses exercícios. Primeira questãozinha que eu peguei de vocês, número 3, lá da página 116. Ela fala o seguinte: veja no mapa a distribuição mundial da cisticercose em 2011. No Brasil, são comuns duas espécies de tênia, a tênia solium e a tênia saginata. Considerando o cenário representado no mapa e as doenças que elas podem causar, qual delas é a mais perigosa para o ser humano? Pessoal, lembra? Tênia solium, tênia saginata. As duas, elas provocam a teníase na gente. Mas o que está mostrando aqui nesse mapa, nesse gráfico aqui? É o risco de cisticercose. Lembra da cisticercose? Que ela é provocada quando a gente ingere diretamente os ovos desses animais, certo? E a cisticercose, ela tem consequências gravíssimas, porque pode atingir, cai na nossa corrente sanguínea, pode atingir, como eu falei, lá o sistema nervoso, ficar instalada no nosso cérebro, enfim. Só tem uma espécie de tênia que pode causar cisticercose no ser humano, que é a tênia solium, ok? Só a tênia solium provoca a teníase e a cisticercose. Lembrando que para teníase, tênia solium tem como hospedeiro intermediário o porco, ok? Então, resposta bonitinha aí para quem quer colocar no caderno de vocês. O nosso gabarito, ó, ambas podem provocar a teníase, né? Tanto a solium quanto a saginata. Porém, somente a solium pode causar cisticercose no ser humano, tá? Doença que pode ter várias graves consequências, ok? Depois, seguindo, número 4 lá do livro de vocês, fala o seguinte: o mercado farmacêutico oferece várias opções de medicamentos contra vermes. Por que o combate às verminoses no Brasil tem tido até hoje pouco sucesso? Porque, pessoal, pensa aqui comigo, esses remédios que são lá vendidos na farmácia são para, às vezes, as pessoas que já estão com aqueles vermes, já estão contaminadas e, por vezes, algumas até tomam como prevenção também. Ok. Mas aqui, pensa, adianta eu ficar tomando esse remédio se não tem naquele local onde eu moro tratamento da água, aquele negócio de saneamento básico como a gente falou, né, rede de esgoto, se eu não tenho higiene pessoal, se eu não lavo as minhas mãos direito, se eu não lavo os alimentos, não é verdade? Então de que adianta o tempo todo eu ficar lá me entupindo de remédio se essa parte eu não estou sendo tratada? Se não tem saneamento, se não tem rede de esgoto, canais, né, de escoamento da água, enfim, entendeu? É essa relação que a gente tem que fazer, por isso que não surge muito efeito, ok? A resposta aqui, ó, bonita, olha lá, porque ocorrem novas infestações nas pessoas devido falta de adoção de medidas preventivas, como o uso de fósseis, esgoto, a educação sanitária, consumo de água tratada, de alimentos bem lavados, ok? Então aquilo que eu falei, não adianta você ficar se entupindo de remédio se isso daqui não está acontecendo, se isso daqui não está funcionando, tá bom? Depois, número 7, lá do livro, página 117. A esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é uma verminose comum no Brasil. Ao lado está representado o ciclo dessa doença. Vai lá o carinha, ó, com aquela barriguinha inchada, né não? Porque causa aquela inflamação que eu falei. O que ele fala é, letra A, descreva o que acontece nas etapas de 1 a 6 e depois, cite 2 modos de prevenção da esquistossomose. Então vamos lá, primeiro, o que acontece? Esses ovos ali saem nas fezes, não é verdade? Os ovos dos alimentos saem nas fezes. Depois, número 2, esses ovos caem na água, ok? E esses ovos caem na água, se desenvolvem uma larva chamada de miracídio. Esse miracídio, então, penetra nos caramujos, se desenvolve nos caramujos, depois sai deles de outra maneira, um outro tipo de larva chamada de cercárias.
Essas cercárias vão penetrar no ser humano, não é verdade? Como eu falei, se tiver uma feridinha, ele se aproveita disso, inclusive, para poder entrar, olha lá. Aí essas cercárias caem na nossa corrente sanguínea e chega lá no nosso intestino, onde ele vai se desenvolver no indivíduo adulto, se reproduzir e vai liberar aqueles ovos nas fezes novamente, ok? Agora, letra B. Cite 2 modos de prevenção da esquistossomose. Lembra? Mais uma coisa relacionada ao saneamento básico. Então, tratamento de água, tratamento, né, da rede de esgoto, saneamento básico. Só botar saneamento básico, isso daí já é o suficiente, porque engloba aquele monte de coisas que a gente viu no início da aula, lá da aula teórica. Tá bom? Quem não pegou, mais uma vez, fique tranquilo, a gente sempre tem aqui um slide com os esquemas, a parte escrita para você dar um print, dar um pause aí e copiar no seu caderno, tá bom? Obviamente, como eu falei, né? Como tem o caramujo como hospedeiro intermediário, nesse caso, nessa doença, uma coisa que vale muito a pena é o combate do caramujo, uma prevenção é o combate desse caramujo, não entrar nas águas que a gente vê que tá cheio de caramujo, ninguém é doido, né, de querer entrar numa água assim, tudo bem? Então acrescenta isso daí também na letra B. Então, ó, resposta lá bonitinha, como a gente falou, dá um print mais uma vez, dá um pause, que aqui tá exatamente o passo a passo do que eu mostrei no slide anterior, tá? Deu um pause aí, deu tempo? Próximo. Questão 8. João, questão número 8, toda a página 117, né? João foi ao médico e após fazer alguns exames, foi diagnosticado com cisticercose. Ele acredita que deve ter contraído a doença ao comer carne de porco mal cozida. O médico concordará com ele? Por quê? Gente, cisticercose. Se ele comer carne de porco, ele vai desenvolver essa doença? Não, não, não. Quando a gente come a carne mal cozida, a gente vai desenvolver ateníase, ok? Porque o porco, então, ele funcionou como um hospedeiro intermediário, carregando aqueles cisticercos, aquelas larvinhas, e a gente ingere a larva, ok? A cisticercose não é assim que a gente pega, é quando a gente ingere diretamente os ovos. Aonde? Nos alimentos, por exemplo, na água contaminada, quando eu bebo água contaminada com os ovos desses animais. Quando eu como um alimento, uma fruta, uma verdura que está contaminada com esses ovos desses animais, ok? Então, não. Resposta, ó. Não, pois a cisticercose é contraída pela ingestão da água ou alimentos contaminados com os ovos da Taenia solium, tá? Perceberam essa diferença, né? Última questão aqui para o nosso vídeo. Número 10, lá do livro de vocês. Medidas de saneamento básico estão diretamente associadas à qualidade de vida e promoção de saúde da população. Considere a seguinte situação. Após um período de chuvas intensas em uma região sem rede de esgoto adequada, um homem procura a emergência médica informando que um mês antes teve contato com águas de enchente e está se sentindo mal, com febre, dores de cabeça e na musculatura do corpo. Tendo em vista as condições de água e esgoto do local, há possibilidade de que o doente em questão esteja com leptospirose, pessoal? Por quê? E aí, sim ou não? Sim. Porque lembra que eu falei que a leptospirose é uma bactériazinha que está presente na urina de animais como os ratos. Quando tem enchente, essa urina vai se juntar com aquela água, não é verdade? Se a pessoa pisa, tem contato com essa água que está contaminada, vai desenvolver a doença da leptospirose. Então, sim, se ele esteve contato, olha, época de chuva intensa, né, que teve enchente, ó, contato com enchente em local onde não tinha rede de esgoto, não tinha isso,
Provavelmente ele estará com a leptospirose, tá? Então a resposta, sim, senhora. Sim, pois a transmissão dessa doença ocorre principalmente por meio do contato com a água ou a lama de enchente contaminadas com a urina de animais hospedeiros da bactéria, sobretudo os ratos. Ok? Beleza, pessoal? Aqui ficamos, então, com a nossa correção de exercícios. Nos vemos mais uma vez na nossa transmissão ao vivo. Quero todos vocês lá, porque assim eu sinto um pouquinho mais acolhida. Eu diminui um pouquinho só a saudade que eu tô de vocês. E na semana seguinte a gente dá continuidade ao nosso capítulo 5. Tudo bem? Vejo vocês em breve. Beijo. Tchau, tchau.